Fala galera, tudo bem? Começando mais um Na Cara do Gol. Eu estou de volta. Antes de mais nada, algumas pessoas devem até pensar, pô, o Gustavo parou de fazer os vídeos e tal. Não, gente, eu não parei de fazer os vídeos. Na verdade, eu dei uma pausa porque eu tava viajando e não dava para fazer as filmagens lá, no lugar onde eu tava, porque eu ficava o tempo inteiro na rua e tal. Então, por isso não dava para fazer as filmagens no local onde eu tava. Então eu dei uma pausa, um recesso para os vídeos, mas claro que eu estou de volta, porque eu adoro fazer esses vídeos e mais do que nunca passar também essas informações aí do conteúdo futebolístico aí que eu sempre passo aí para vocês e que eu tenho certeza e eu espero que vocês sempre estejam contentes com os vídeos. Bom, hoje nós vamos fazer mais uma das maiores rivalidades. Hoje eu estou com a camisa do Peñarol, porque hoje a gente vai fazer o clássico Peñarol e Nacional. Peñarol e Nacional, o segundo maior clássico da América do Sul, consequentemente dos maiores clássicos do mundo, tá entre os tops 10 clássicos do mundo, e é o segundo maior clássico da América do Sul, atrás apenas de Boca Juniors e River Plate, que são considerados o maior clássico do planeta. Mas Nacional e Peñarol é curioso porque no Uruguai são tipo assim, meio que dominante essas duas equipes, em termos de torcida, em termos de títulos, é uma coisa bem discrepante, diferentemente aqui do Brasil ou lá da Argentina, em que é um pouquinho mais equilibrado. No Uruguai não, o Uruguai, como é um país muito pequeno, tem pouca população, Peñarol e Nacional são as duas maiores equipes lá e dominam o cenário do futebol uruguaio. Então vamos lá. O Peñarol e o Nacional, a história é o seguinte: o Nacional ele era um time simpatizante, né? E eles tinham simpatia dos ascendentes espanhóis, né? O Nacional. E o Peñarol costumava ter a simpatia dos uruguaios com ascendência italiana. Então, ou seja, o Nacional eram os uruguaios que tinham ascendência espanhola, né? E o Nacional e o Peñarol, tinha ascendência italiana. E aí, em meio a guerras e tal, isso lá nos começos, assim, tinham aquelas guerras, né? E isso acabou tendo uma rivalidade muito pesada, né? Tá lá por causa dessa rivalidade entre os espanhóis e os italianos. Eles também tinham... O Nacional, na época, ele surgiu como um time criollo que... Ou seja, os nativos, né? Quem a gente estudou história deve lembrar que os criollos são os nativos, né? São formados somente por uruguaios, né? Que eram os locais, né? Isso foi o Nacional. E o Peñarol não. O Peñarol era um clube com domínio estrangeiro, ou seja, os ingleses, né? Então ficou essa rixa, né? Isso acontece muito ainda hoje, né? Você vê diversos países, principalmente na Europa, né? Eles têm uma rixa com pessoas que são estrangeiras, né? Aquela xenofobia, né? A famosa xenofobia. E só para você ter uma ideia de como isso já existia lá nessa época em que foi fundado tanto o Peñarol, tanto o Nacional, né? Tiveram essas duas diferenças e por isso hoje isso foi uma das principais causas que acentuou a rivalidade entre Nacional e Peñarol, culminando com hoje sendo o segundo maior clássico da América do Sul e consequentemente um dos maiores clássicos do mundo. Nacional e Peñarol realmente são duas torcidas gigantescas, eles dividem, há um pouco tempo atrás eles dividiam o mesmo estádio, o estádio Centenário. Mas depois o Peñarol jogava no estádio Centenário, só que há pouco tempo o Peñarol construiu seu próprio estádio. E o Nacional teve a casa deles lá, que era eu esqueci o nome agora do estádio da casa do Nacional, mas eles também tiveram um estádio. São dois estádios belíssimos, de duas torcidas fanáticas. E assim, aí a galera pode me perguntar, pô, Gustavo, mas... Ou talvez no possível comentário, né? Que time que você ia torcer lá, Peñarol ou Nacional? Eu não sei, eu ia ficar muito em cima do muro, porque eu sou muito fã das duas equipes. São duas equipes tradicionalíssimas na América do Sul, as maiores equipes do seu país e consequentemente tradicionais do mundo também. E eu gosto muito das duas camisas, são dois escudos lindos, são dois times muito fortes, então eu ia ficar um pouco em cima do muro. Eu tô com a camisa do Peñarol, não necessariamente eu ia torcer pro Peñarol, porque o meu irmão, ele é muito fã do Peñarol, né? E ele é muito fã mesmo do Peñarol, e ele tem a camisa do Peñarol por ele ser um simpatizante do Peñarol. Eu particularmente não sei para quem eu torcer, mas eu sou muito fã dos dois times, como eu já tinha dito. Agora vamos falar um pouco mais também, que não só da questão
da questão da história, mas vamos falar também das estatísticas, né? De como foram, por exemplo, jogos, né? Quem ganhou mais, quem ganhou menos, que isso também faz parte da história e a galera também se interessa bastante por isso. No total são 474 jogos, com 164 vitórias para o Peñarol e 154 vitórias para o Nacional. Diferença de 10 vitórias aí, portanto. Além de 156 empates, né? E o Peñarol marcou um pouco mais de gols, marcou 596 gols, e o Nacional, o Peñarol marcou 596 e o Nacional 571, ou seja, o Nacional leva vantagem, o Peñarol leva vantagem em termos de confrontos, né? Porém, o Nacional também leva vantagem no quesito títulos, isso vamos levar mais à frente também. Porém, antes, vamos falar dos resultados, né? Tivemos os clássicos, né? Nas maiores goleadas, tivemos um acentuoso em 1941, um 6-0 para o Peñarol em cima do Nacional. Ou seja, tivemos grandes clássicos, grandes jogos, mas geralmente essas goleadas acentuadas, assim, ficam por parte mais antiga, assim, né? Vale lembrar também que o Peñarol e o Nacional, como eu já tinha dito, são os dois times dominantes dos seus respectivos países. O Peñarol tem 5 títulos. Tem 5 títulos. Agora falando dos seus títulos, né? O Peñarol tem 5 títulos de Libertadores. O Nacional tem 3 títulos de Libertadores. O Intercontinental, que na época era o Mundial de Clubes, ambos têm 3 cada um, né? Ou seja, o Peñarol foi mais 2 vezes, só que 2 vezes perdeu. Em termos de títulos nacionais, o Peñarol leva uma pequena vantagem também. O Peñarol tem 50 títulos uruguaio e o Nacional 48. Os dois times são dois times assim que não arredam pé em clássico, né? É um clássico muito pegado, muito forte, bem ascendência uruguaia, aquela garra, aquela vontade. E é um clássico que, assim, para quem é amante, né, do futebol aguerrido, vai amar esse clássico. Tem gente que já não gosta tanto assim, né? Prefere um clássico mais aberto. Realmente, se você preferir um clássico mais aberto, mais jogado, Nacional e Peñarol não é o cenário ideal para esse tipo de pessoa. Agora, a pessoa que gosta de um futebol raiz, né? Aquele futebol aguerrido, né? Não digo nem pancadaria, mas assim, é um futebol pegado, mas muito pegado mesmo. Nacional e Peñarol é um prato cheio para essa pessoa. E é um clássico realmente muito charmoso. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um clássico, né? As maiores rivalidades, Peñarol, Nacional. Enfim, clássico muito charmoso. 2 equipes tradicionalíssimas no futebol sul-americano, né? Que impõe respeito entre nós brasileiros. A gente sabe que a gente tem total respeito por esses 2 clubes, que são clubes tradicionalíssimos na Libertadores, né? Que dão sempre muito trabalho. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação. Comentem o que vocês acham desse clássico. Para que time vocês iam torcer? Nacional ou Peñarol?